Meus irmãos, a paz do Senhor. Abram em João capítulo 4. João capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 4. Texto sobre a mulher samaritana. Amém? João capítulo 4, a partir do versículo 4. Vamos estar lendo até o versículo 15. Creio que todos já tenham encontrado. Versículo 4 diz assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Amém? Só até aqui vamos estar refletindo um pouco sobre essa tão linda história do Senhor Jesus, esse encontro que Jesus teve com essa mulher. Aqui nesse texto, Jesus, ele quebra, irmãos, algumas barreiras. Eu não quis me deter tanto no texto, mas no decorrer de toda a história, depois você dê uma lida novamente, Jesus, ele quebra algumas barreiras aqui para alcançar essa mulher. A primeira delas é o que está lá no versículo 4, que é a barreira étnica. Significa a barreira étnica. Jesus, ele, sendo judeu, ele vai até a cidade de Samaria. Naquele tempo havia uma divisão muito grande dos samaritanos com os judeus, principalmente por alguns motivos religiosos. Não só também por motivos religiosos, mas também devido às tribos de Israel, que havia alguns conflitos há vários séculos ali. E Jesus, primeiro, para alcançar essa mulher, ele quebra essa barreira da etnia ou da região, também pode-se assim dizer. E Jesus vai até a mulher samaritana. Tanto é que esse é um dos questionamentos da mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana? Como é que tu pedes água para mim, você judeu e eu samaritana? Jesus primeiro, ele quebra essa barreira. Então, Jesus, ele chega primeiro nessa cidade, e tem um episódio, inclusive, que o próprio João, ele está envolvido, quando Jesus passa por perto dos samaritanos, e os samaritanos começam a ameaçar os discípulos de Jesus, e é nesse episódio que seus discípulos, e um deles era João, diz a Jesus: Jesus,
permita-me que a gente ore e desça fogo sobre Samaria. Para você ver o tão grande conflito que era entre os judeus e os samaritanos. Era um conflito racial, era um conflito regional, era um conflito que tinha barreiras onde um não ultrapassava e o outro também não. Justamente porque havia essa sensibilidade e havia guerras que ainda haveriam de ser travadas e muitos problemas que ainda não estavam resolvidos. Mas Jesus ousadamente vai até Samaria. Jesus também, ele quebra a barreira do gênero. Por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Nós hoje temos muitos conflitos na nossa sociedade. Hoje a gente está vendo que a nossa sociedade está sendo segregada em vários e vários grupos. Hoje nós temos, por exemplo, o feminismo contra o machismo. Hoje nós temos o movimento que defende os direitos dos afrodescendentes, dos negros, contra a sociedade que privilegia os brancos. Ou seja, nós temos vários segmentos que estão em conflitos. E muitas vezes essas coisas, os envolvidos nisso, as pessoas envolvidas nisso, elas não têm interesse em acabar o conflito. Porém, com Jesus a gente aprende que nós não viemos para segregar, para separar. Mas nós, pelo Evangelho de Cristo, a gente veio para ultrapassar essas barreiras e anunciar Ele como Salvador da humanidade. O Salvador do homem, da mulher, do negro, do branco, o Salvador do rico, do pobre, o Salvador do homossexual, do heterossexual. Jesus, ele veio salvar todos e nesse texto ele quebra várias e várias barreiras. A primeira foi a barreira étnica, a segunda, que ele como homem, ele vai até ela, sendo mulher. Ou seja, primeiro, não haveria ninguém para falar de Jesus para aquela mulher. Por quê? Ela era samaritana. Segundo, não haveria ninguém para falar de Jesus para ela, do evangelho para ela. Por quê? Ela era mulher. E aí, ela nunca ia conhecer Jesus, porque naquela região ter um homem e uma mulher, naquela situação, naquele momento, era algo no mínimo suspeito, irmãos. E principalmente naquele tempo, há 2000 anos atrás. E talvez seja por isso que Jesus fala para ela: mulher, vai chamar o teu marido. Antes da gente continuar essa conversa, chama o teu marido. Jesus, ele quebra essa barreira. E esse é um dos questionamentos, inclusive, do versículo 9, né, que Jesus diz: como tu, pois, sendo judeus, pede água para mim, que sou mulher e samaritana. Essa é a segunda barreira que Jesus quebra. Tem várias e várias outras aqui, mas eu quero citar apenas 3, essa é a segunda. A terceira é a religiosa. Jesus, sendo judeu, vai até a mulher que é samaritana. Os irmãos bem conhecem do conflito que havia entre as tribos de Israel, entre quando Salomão morre, que o seu filho assume Roboão, e ele escuta o conselho dos jovens e coloca mais impostos, coloca mais peso sobre o povo. As tribos se separam, 10 tribos vão para o norte e formam o reino do norte, outras 2 tribos, incluindo a tribo de Judá, formam a tribo do sul, o reino do sul. E a capital do reino do norte começa a ser Samaria agora. Fica Samaria no reino do norte e Judá no reino do sul. E aí, irmãos, Jeroboão, que se proclama como rei, o rei das 10 tribos do reino do norte, ele pega 2 bezerros de ouro. E diz para o povo: olha aí os deuses que tirou vocês do Egito. Foram eles que tiraram vocês do Egito. Ele cria uma cisão, ele separa com a fé no verdadeiro Deus, no Deus único, no Deus de Israel, e faz com que o povo caia em idolatria.
E aí aquela mulher, ela conhecia esse tipo de adoração, a adoração do templo que havia em Samaria, o templo que havia lá no Reino do Norte. E aí a mulher questiona Jesus, né, lá na frente. Jesus questiona a mulher questiona para Jesus no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus quebra novamente mais uma barreira e diz para ela, mulher, vai chegar um tempo, e já chegou, que não adorareis mais neste monte, e nem mesmo em Jerusalém, porque o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus quebra essa barreira, tudo isso para alcançar aquela mulher. E tem outras barreiras que Jesus vai quebrando, a gente pode falar também, até da barreira moral, né, que Jesus ele vai até uma mulher samaritana e que nem marido tinha. E não só não tinha marido, como o passado de relacionamentos dela era totalmente errado, irmãos. Ela tinha 4 maridos. Isso não era normal naquele tempo. Hoje até pode ser, né? Mesmo hoje as pessoas estão normalizando isso, mas antigamente isso era horrível, você ter mais de um marido, imagina 4, e o que você tem agora não é seu. Mas Jesus ainda vai até ela. E que talvez no nosso tempo essa mulher seria uma pessoa que ninguém chegaria nem perto. E chega perto não, que se ficar perto dessa pessoa aí, pode ser que alguém diga que você está fazendo coisa errada. Mas Jesus também vai atrás dela, mesmo sabendo disso tudo. Mas o que eu queria falar com os irmãos era que Jesus, ele faz uma revelação tão linda para essa mulher. Quebra várias e várias barreiras e tem um encontro com essa mulher samaritana. Jesus, ele faz isso, irmãos. O evangelho, ele é baseado nisso, na loucura da pregação. Jesus nunca foi atrás dos mais sábios, dos mais ricos, daqueles que tinham mais influência, daqueles que eram mais entendidos, mais letrados, não. Jesus se revela, a única pessoa que Jesus se revela plenamente como Messias e revela o princípio maior da adoração ao Pai, que é em espírito e em verdade, é para uma mulher que é samaritana e que não tinha marido. É para essa mulher que Jesus revela que ele é o Messias, o Filho de Deus. É para essa mulher. E talvez a gente precisa aprender mais com Jesus e mudar um pouco o nosso olhar daquele que Jesus realmente quer alcançar e daquele que realmente o Evangelho pode mudar. Muitas vezes a gente olha para algumas pessoas e diz, isso aí é tão difícil de vir para a igreja, de ter uma vida correta. Mas Jesus lá do alto olha e diz, é esse aí que eu quero. A pessoa da mulher samaritana revela o tipo de pessoa que o Evangelho quer alcançar, irmãos. Lá em 2 Coríntios, lá no 1 Coríntios, na verdade, Paulo fala sobre o poder da palavra da cruz. O poder da pregação da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, que muda a situação do homem. Veja que o tamanho da revelação que Jesus dá para essa mulher. Olha só, irmãos, o passado dela era um passado horrível. O momento que ela estava vivendo era um momento horrível. Porém, a graça que cai sobre a vida dessa mulher superabunda todas as coisas que aconteceram na vida dela. Quer ter graça sobre a sua vida? Reconheça quem você é. Aquela mulher reconheceu que ela não tinha água para matar a sede dela. Aquela mulher reconheceu que os relacionamentos dela estavam totalmente dilacerados. Aquela mulher reconheceu que ela não sabia adorar a Deus e nem conhecia que era o Deus verdadeiro. E é essa mulher que Jesus derrama uma graça, irmãos, tamanho. Abre os olhos daquela mulher e ela conhece quem é o verdadeiro Deus e quem é o verdadeiro Messias e como é que se adora da verdadeira forma, e a vida dela é totalmente mudada. E ela reconhece isso. Ela reconhece isso, que ela sai dizendo para os samaritanos, aquele homem tem dito o que eu tenho feito. Ele conhece a minha vida. E veja só, irmãos, o impacto disso. Jesus
Para ela disse, Jesus conhece a minha vida e mesmo assim se revelou para mim. A gente não é merecedor de nada, irmãos. A gente não é merecedor de bênçãos. A gente não é merecedor do favor de Deus. A gente não é merecedor da misericórdia de Deus. A gente não é merecedor de nada. Quando a gente se acha merecedor, a porta da graça se fecha. Pode ter certeza disso. Mas quando a gente desce, quando a gente reconhece, Jesus me conhece por dentro, Ele que me formou, Ele sabe o meu coração, Ele sabe os lugares mais profundos do meu coração, da minha alma, Ele conhece as coisas, os pensamentos que ninguém mais conhece, mas Ele conhece, e mesmo assim se revela. Quer que Jesus se revele para você? Reconheça quem você é. Reconheça que você não é melhor do que essa mulher aqui não. E que nada você merece. Mas que mesmo assim Ele despeja da sua graça sobre a sua vida. Esse é o Evangelho, irmãos. E aqui tem uma pergunta que Jesus faz para essa mulher, que é uma pergunta que ela salta do texto, ela ecoa para cada um de nós que está aqui. Porque Jesus, Ele olha para aquela mulher, lá no versículo 10, que é uma das partes mais lindas desse texto, Jesus olha para a mulher e disse, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Irmãos, esse se de Jesus, ele é muito lindo. Se conhecer, mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, se você soubesse o que eu tenho para te dar, sabe por que essa pergunta salta pro texto, salta do texto e fala com cada um de nós? Porque a gente perde tempo com tanta coisa, irmãos. A gente perde tempo com tanta coisa fútil. A gente perde tempo com tantas outras coisas e a gente não gasta tempo com Jesus. A gente não desfruta de quem Jesus é. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 20, 21 mais ou menos, Deus denuncia o que o povo estava vivendo. Jeremias, usado por Deus, diz, vós desprezais a mim, que sou o manancial de águas vivas, e constrói para vocês poços que não retêm água. O povo tinha um manancial aqui, rios de água viva, mas o povo estava dizendo, não quero esse manancial não, eu vou construir o meu próprio poço. Esse poço aqui, quando eles construíram o poço, nem água ficava lá. A humanidade hoje, ela está nisso, irmãos. A humanidade procura prazer em várias e várias coisas e não encontra, mas ela não aceita que o prazer não está ali. Pode prestar atenção. Pessoas que estão perdidas aí na prostituição, pode prestar atenção se não é assim. É uma pessoa que ela começa a ter relacionamento com outra pessoa. Ela não se satisfaz de relacionamento com outra, e com outra, e com outra. E no mundo, você é uma pessoa de sucesso, sexualmente falando, se você tem relacionamento com várias pessoas. E aí, o que está acontecendo no mundo hoje? Não somente as pessoas estão tendo relacionamento com pessoas do sexo oposto, como do mesmo sexo também, porque ela não se satisfaz. E ainda pior, irmãos, os casos de pedofilia que estão acontecendo na nossa sociedade, sabe por quê? O ser humano, ele não se satisfaz. Há uma sede infindável que ele fica procurando de forma louca por todos os lados. Se a gente for, por exemplo, falar na parte financeira, as pessoas estão dando um jeito de qualquer forma de ter uma vida ostensiva de bens. E por isso, irmãos, as casas de aposta, os sites de aposta estão se multiplicando, porque tem muita gente procurando isso. E muita gente se envolvendo com isso. E criando de várias e várias formas para enganar outras pessoas, ganhar dinheiro à custa de outras pessoas, porque elas não se satisfazem. Não se satisfazem. E aquela mulher não se satisfazia na vida que ela estava vivendo. Uma mulher que tem 4 maridos, irmãos. Teve 4 relacionamentos que deram errado e estava no 5º, que nem marido era dela. E é por isso que Jesus disse para ela, mulher, se tu soubesse. Se você soubesse.
Se você nessa noite soubesse o quanto de satisfação e amor e ternura e humildade e poder. Irmão, se você soubesse o tanto de satisfação e alegria e paz que transcende essa vida que há em Jesus, você não estava perdido nessas coisas que você está se satisfazendo, não. Você deixaria essas coisas. Pode prestar atenção. Se você está vivendo uma vida que você não tem satisfação, que você não tem alegria, que você não tem paz, é porque você está procurando no lugar errado. Mas nessa noite eu venho oferecer a você Jesus de Nazaré, que quebrou todas as barreiras nessa noite para falar com você. E nessa noite Ele está dizendo através da sua palavra: se você me conhecesse, se você soubesse o que eu tenho para matar a sua sede, você é que me pediria. É você que me pediria. Jesus pediu água a ela e ela questiona Jesus. E ela disse: mulher, tu não sabe que quem precisa de água é você. A sede em você está maior. Se você me conhecesse. Mulher, se você me conhecesse, eu te daria uma água que serviria como uma fonte de água viva. Não é, irmãos, que porque a gente conhece Jesus, que a gente para de ter sede, não. O Salmo 42 é uma prova disso. O Salmo 42, que assim como a costa anseia pelas águas, assim eu anseio por Deus. Mas a diferença da gente que está aqui, para o povo que está lá fora, da gente que tem aqui, que tem Jesus, para quem não tem Jesus, é porque a gente tem uma fonte. Eu posso me chegar em Jesus todas as vezes que eu não estiver satisfeito nas coisas desta terra, das coisas dessa vida, das frustrações deste mundo, das coisas horríveis que acontecem aqui. Eu tenho uma fonte que ela vai satisfazer a minha sede, me dá esperança, me dá força. É em Jesus que eu satisfaço a minha sede. Mulher, eu te daria uma fonte que jorraria para a água, como água viva para a eternidade. E aí a gente entende Gálatas capítulo 2, versículo 20, né, quando Paulo diz: não, agora, essa vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Porque a vida que agora eu vivo, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Uma fonte renasceu, que preencheu a minha sede, que antes de eu encontrar Ele, eu não tinha essa sede preenchida. Por isso que eu era fariseu, eu era da tribo de Benjamim, perseguidor da igreja, zeloso pelas leis. Mas quando eu encontrei Jesus, Ele me preencheu e a minha vida agora significa Cristo e não mais eu. Agora a vida que eu vivo é Cristo, eu vivo para Cristo, por Cristo, é Ele que me completa e me satisfaz. Então nessa noite deixa essas coisas que não retém a tua sede, que não satisfaz a você, deixa essas coisas nessa noite e vem para Jesus. Deixa Ele fazer uma nascente que jorra para a vida eterna. Você vai sair daqui satisfeito em Cristo Jesus. Amém.